profissão de fé. Aqui, então, justamente é expresso isso, a renúncia a Satanás é o contraponto à profissão de fé trinitária. E só tem sentido nesse contexto, não? É renúncia aos ídolos, às festas pagãs, os costumes pagãos. E lembrem que ídolo não é uma coisa que tinha lá na antiguidade, tinha ídolos, né? Lá na África, quem sabe ainda existem religiões que adoram ídolos, não sei. Não, o ídolo a gente cria à vontade, né? E a idolatria, como vocês sabem, é uma tentação de todo ser humano. O que é um ídolo? É uma criatura que a gente estabelece como o supremo na vida da gente. Pode ser qualquer coisa. Pode ser até o cachorrinho de estimação. Qualquer coisa pode ser idolatrada, né? Bom, mas sem os grandes ídolos, né? Da riqueza, do poder, né? Do prazer, do saber, né? São os grandes ídolos da atualidade, né? Essa renúncia aos ídolos que, justamente dentro do processo de catecumenal, deviam ser devidamente identificados na vida de cada um em particular, né? Temos aí o banho na profissão de fé, né? Que o sentido nós sabemos, né? Mergulha na água, morre assim, porque quando a gente fica debaixo d'água e não consegue sair, a gente se afoga, morre, né? E sai com uma vida nova, né? Aí vem tudo que vocês sabem perfeitamente, né? Da passagem do Mar Vermelho, né? E todas essas figuras da passagem de como passando pela água a gente sai com vida nova, né? Esse texto da Carta aos Romanos nos recorda isso, né? Pelo batismo fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela ação gloriosa do Pai, assim nós vivamos uma vida nova, né? Passagem da morte à vida. Então, ao passar pela água na profissão de fé trinitária e sair com vida, a gente encontra no outro lado o bispo, que vai crismar. Não precisa necessariamente ser o bispo, mas o que se trata de chamar a atenção aqui é essa questão da assinalação, que é a crisma, né? Uma vez saído do banho, a gente se perfuma. Daí é o óleo perfumado usado na crisma, que às vezes não é tão perfumado assim, né? Mas aí são acidentes, né? Devia ser perfumado, né? Pelo menos quando é feito se mistura o bálsamo para que seja um óleo perfumado. Você sabe que na antiguidade o perfume, o veículo do perfume era o óleo. O óleo, assim como hoje esses perfumes aí usam, sei lá, álcool ou qualquer coisa parecida assim, para ser líquido, né? Na antiguidade era o óleo. E a gente misturava então essências diversas, né? Que no caso da liturgia romana é simplesmente o bálsamo, né? Mas que, por exemplo, na liturgia oriental, se vocês procurarem no YouTube, vão encontrar a consagração do Miron. Miron é o nome que os orientais dão ao óleo do crisma. A consagração do Miron por um patriarca oriental. É uma coisa fantástica, né? Fantástica, porque tem inclusive para poder fazer, são quantidade de perfumes, aí 57 essências odoríferas, conforme a igreja oriental, né? E tem que fazer no fogo, né? Então tem a cozinha da igreja lá, por assim dizer, né? Onde vai sendo misturado com solenidade, com oração, com cantos, etc., os diversos perfumes lá. Bom, mas isso só para a gente ilustrar que é perfumado, né? Como eu disse, né, que às vezes não é tão perfumado. Certa ocasião, preparando para a crisma um grupo de jovens, nós tínhamos posto em dinâmicas preparatórias, né, somente essa questão do perfume, né? E tinha impressionado muito a meninada lá, a rapaziada, tinha se impressionado muito com a história do perfume, né?
tinham feito uma dinâmica assim de pôr diversas coisas com diversos cheiros, inclusive mau cheiro também, então iam cheirando e aquilo dava reação, tá? Então ficou muito gravada a história do perfume. Aí aconteceu a crisma. Então, faz muito tempo, era no tempo ainda que Dom Arnaldo era auxiliar de Belo Horizonte. E ele que fez que presidiu a crisma. Aí, depois da realizada a celebração, veio um rapaz para mim e disse: padre, aqui, quando o bispo me ungiu, né, eu passei a mão, passei o dedo e cheirei, mas aquele homem não era perfumado, ele fedia, né? Claro que só tenho que feder, porque naquela caixinha lá, com algodão, em que o bispo 300 mil vezes passa o dedo, só pode feder, né? Claro, obviamente, né? Bom, mas é para ser perfumado, né? Porque depois do banho vem o perfume. Né? O perfume que é a assinalação. Foi Deus que imprimiu em nós a sua marca e nos deu como garantia o Espírito derramado em nossos corações. Né? Essa marca, uma das coisas que são significativas da crisma é ser assinalado. Né? Aquele sinal, né, que o bispo ou o padre que realiza, porque também tem isso. No ritual de iniciação cristã de adultos, sempre deve haver a crisma. Se concede assim, que às vezes não aconteça, mas sempre devia haver. E pelo próprio direito, sem precisar pedir licença para bispo nenhum, aquele que realiza o batismo de adulto pode crismar. E deve crismar. Porque a iniciação cristã é uma totalidade, é uma realidade unitária, né, que não se pode separar. A crisma é, por assim dizer, a complementação do batismo, não que o batismo seja incompleto, mas é a plenificação do batismo, se quiserem dizer assim. Quer dizer que a gente tem que ter presente o seguinte, né, que Pentecostes pertence ao mistério pascal. Na iniciação cristã, nós somos, em mistério, em sacramento, introduzidos no mistério pascal de Cristo. E o mistério pascal de Cristo não é só a sua ressurreição, morte e ressurreição. É morte, ressurreição, ascensão e Pentecostes. Não é por acaso, mas a gente às vezes se esquece, ainda mais que tem o mês de maio no meio, que o tempo pascal acaba com Pentecostes, com a festa de Pentecostes, o domingo de Pentecostes. É porque lá é que o mistério pascal se completa, se realiza, tem o seu acabamento. Porque enquanto não vem o Espírito que nos leva à missão, não adiantou nada Cristo ter ressuscitado. Se Cristo tivesse ressuscitado, só quem ficava sabendo era Ele próprio, ou então meia dúzia dos apóstolos lá, ressuscitou, que bom, né? Então a gente tem aí... Não, é para ser proclamado, e a proclamação vem com Pentecostes. Então, a nossa participação pela iniciação cristã no mistério pascal de Cristo necessariamente inclui Pentecostes. Então, essa dimensão, né, esse momento da crisma que pertence à iniciação cristã. Então vamos entrar um pouco neste momento, né? Saído da fonte batismal o neófito, que significa recém-nascido, como sabem, né? O catecúmeno deixou de ser catecúmeno, agora é neófito, né? Vai ao encontro do bispo, ou do padre que o batizou, que lhe impõe as mãos, o assinala com o Espírito Santo, o dom de Deus, e o unge com óleo perfumado, confirmando o batismo. Eu sublinhei esse confirmando, porque muitas vezes esse nome confirmação, dado a crisma, isso é a coisa mais comum que existe, a gente ensina: olha, vocês foram batizados como criança, agora vocês vão confirmar o batismo de Jesus, dizendo: o batismo que vocês receberam como criança, nós queremos ser. Não é o confirmando que aquele que está sendo crismado que
confirma o seu batismo, mas é o bispo que confirma o batismo. Quer dizer, confirma que ele foi batizado, quer dizer, que o Espírito Santo que veio sobre ele sobre o batismo, de fato lhe foi dado. Bom, e o gesto crismal é um gesto complexo, embora seja coisa assim de 1 segundo se realiza aquele gesto da crisma, mas ele inclui 4 elementos. Primeiramente, a imposição das mãos, que é um gesto de bênção. A grande bênção que Deus pode nos dar é o seu próprio Espírito. Essa bênção, né, que se dá pela imposição das mãos, depois ele é assinalado com o Espírito Santo, ou seja, aquela cruz, aquele sinal, né, que recebe, o crismando recebe na testa, é o sinal da propriedade, né? Quando a gente marca a propriedade com um sinal, né? O gado é marcado com a fogo, né? Com o sinal do proprietário, né? Ou a gente tem um livro e não quer que roubem, ou quer que pelo menos a pessoa que levou emprestado se lembre de devolver, ou pelo menos se não devolve, pelo menos fica sempre dizendo, olha, esse livro é do fulano, mas não fala não. Então a gente põe o sinal, né, que pertence a mim. Na crisma nós somos assinalados como pertencentes a Deus. E esse sinal, né, com o Espírito Santo, que é o dom de Deus, o Espírito Santo é o dom de Deus. E o que nos é dado na crisma é o dom de Deus, que é o Espírito Santo. E unge com óleo, a unção que nos faz sacerdotes, profetas, reis, né? Mas é um óleo perfumado, porque o perfume mostra a presença. Se alguém usa um determinado perfume, que a gente conhece, e a gente conhece bem essa pessoa, e se a pessoa gosta de perfumar assim, né? A gente chega num ambiente, fulano está aí, o fulano está aí, né? Que está cheirando a ele, né? Esse perfume é para dizer que nós, cristãos, devemos ter cheiro de Cristo. Ter o cheiro de Cristo, que é o Espírito Santo que nos dá, né? Então vocês veem que, por simples que seja aquele gesto da crisma, é imensamente, depois, sei lá, se tiver tempo a gente pode se deter mais nisso, né? É imensamente rico de sentido, né? Em cada um dos seus elementos que constituem uma unidade, que se realizam numa unidade. Eu queria aproveitar para chamar a atenção para essa questão que eu já chamei antes, o dom de Deus. Eu me perco com essa coisa aqui. Que não está acendendo. O Espírito Santo, o dom de Deus. Na crisma, a gente encontra muitas vezes um esforço gigantesco para explicar os 7 dons do Espírito Santo. É um esforço gigantesco. Da teologia dos 7 dons do Espírito Santo, eu conheço uma única pessoa que o entendeu, e é Santo Tomás de Aquino. De resto, então, quando os bispos na homilia se perdem pelos 7 dons, é um desastre. Ninguém entende nada, nem eles próprios, né? Então, não que os bispos sejam burros, mas qualquer um se perde nessa questão dos dons do Espírito Santo. Por que acontece isso? Porque realmente a história dos 7 dons do Espírito Santo é um mal-entendido. E em que consiste esse mal-entendido? É que esses 7 dons do Espírito Santo provêm do capítulo 11 do profeta Isaías, como vocês sabem, né? E lá é falado que o novo Davi, que é o Messias, que o novo Davi tem sobre si o Espírito do Senhor. E aí vem uma enumeração.
espírito de fortaleza, de sabedoria, espírito de conselho, de fortaleza, de não sei o que, espírito, tá. Na Bíblia hebraica, que é o original, Isaías escreveu em hebraico, né? São 6, não são 7, que é simplesmente uma descrição do Espírito Santo, do Espírito. Esse Espírito é Espírito, e uma descrição que literariamente é muito bonita, porque vai acrescentando 3 duplas de dons, né, que caracterizam o Espírito. Espírito de conselho e fortaleza, espírito de ciência e piedade. Não, espírito de sabedoria e inteligência, espírito de conselho e fortaleza, espírito de ciência e piedade. Assim, na Bíblia hebraica. Na tradução para o grego, né, a famosa tradução do 70 ou Septuaginta, se acrescentou o temor de Deus. E daí deu 7. 7 você sabe que é um número mágico, né? 7 é um número simbólico, um número que chama atenção na antiguidade, onde se tinha a sensibilidade para a simbologia numérica, era algo... Então daí vem um passo. 7, o espírito é de sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Então são 7 dons que ele dá ao novo Davi. E daí vem a teologia dos 7 dons do Espírito Santo. Só que o profeta não tinha preocupação de saber qual era a diferença entre ciência e sabedoria, e conselho e inteligência. Não tinha preocupação. Agora, a teologia posterior, né, a partir de São Gregório Magno, mas depois então chegou ao ponto culminante com Santo Tomás de Aquino, que, como eu disse, foi o único que conseguiu caracterizar esses 7 dons de uma maneira mais ou menos razoável, né? Mas não é 7 dons do Espírito Santo. É o dom, o Espírito Santo é o dom que nos dá isso e mais outras coisas, muitas, né? Bom, então isso só entre parênteses, porque o problema é o seguinte, né? Por que se diz que surgiu essa ideia de dizer que a Crisma nos dá os dons do Espírito Santo? Será que o Espírito Santo veio no batismo sem seus dons? Não, a ideia veio daí, que no momento que se separou aqui no Ocidente, no Ocidente, na Europa, e depois veio então para nós, no momento que se separou batismo e Crisma, em 2 momentos diferentes, então veio o problema. Mas então o que é a Crisma? Tem que encontrar uma coisa que a Crisma dá que não dá no batismo. Aí vem os 7 dons, né? Como uma das soluções possíveis, né, que se encontrou. Mas não é isso. Batismo e Crisma são uma unidade que a gente não pode separar, né? A gente tem que ver nessa unidade. Bom, isso eram parênteses, viu?